presidente da República assina o termo que dá posse ao advogado-geral da União, José Levi Melo do Amaral Júnior. E convidamos o advogado-geral da União, José Levi Melo do Amaral Júnior, a assinar seu termo de posse. Para uso da palavra, o advogado-geral da União, José Levi Melo do Amaral Júnior. Excelentíssimo senhor presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, excelentíssimo senhor vice-presidente da República, general Mourão, excelentíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro José Antônio Dias Toffoli, excelentíssimo senhor ministro Gilmar Ferreira Mendes, do Supremo Tribunal Federal, excelentíssimo senhor ministro Noronha, José Otávio Noronha, presidente do Superior Tribunal de Justiça, excelentíssimo senhor chefe da Casa Civil da Presidência da República, general Braga Neto, excelentíssimo senhor governador do Distrito Federal, doutor Ibanez, nosso ministro da Justiça, Pontel, que passa o cargo em seguida, meu antecessor imediato, advogado-geral da União, André Luiz de Almeida Mendonça, que em instantes recebe o cargo de ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, demais excelentíssimos senhores ministros de Estado, me permitam a todos cumprimentar de maneira especial nas pessoas do ministro de Estado da Economia, Paulo Roberto Nunes Guedes, e do ministro do Estado da Defesa, general Fernando, excelentíssimos senhores parlamentares, que cumprimento a todos na pessoa do senador Flávio Bolsonaro, demais membros do Poder Judiciário, que eu cumprimento, permita-me, Sua Excelência, o presidente do Supremo Tribunal Federal, cumprimento os demais na pessoa do ministro Carlos Bastide Horba, aqui presente, do Tribunal Superior Eleitoral. Senhoras e senhores, quando um país, quando uma nação tem a inestimável fortuna de construir uma democracia, o desafio seguinte é buscar o constante aprimoramento na prática democrática, ou seja, avançar na qualidade da democracia. Isso só vem com a persistência na prática democrática e com profunda fé nas instituições representativas. A democracia e a qualidade da democracia são diretamente ligadas à segurança jurídica. Em verdade, as pessoas saem do estado de natureza e entram na vida em sociedade precisamente para que se tenha segurança jurídica. Pois bem, uma advocacia pública construtiva passa exatamente pela busca permanente da segurança jurídica, sobretudo para os gestores eleitos da coisa pública, a bem das políticas públicas propostas. Uma advocacia pública proativa acompanha a política pública desde a sua gênese. Uma advocacia pública proativa recusa a simples resposta "não pode", mas sim abraça a postura de buscar possibilidades e alternativas, sempre na rigorosa moldura da constitucionalidade e da legalidade. Tem-se aí uma advocacia consultiva, amiga da gestão pública, que ajuda a construir uma advocacia contenciosa exitosa. O consultivo bem feito
previne uma fase subsequente em juízo, que se vier é exitosa. Se a advocacia e a gestão públicas andam juntas desde a gênese da política pública, nós temos segurança jurídica. Veja-se, por exemplo, o caso de medidas provisórias. Muito se fala de medidas provisórias que são editadas. Para além delas, há um sem número de medidas provisórias que não são editadas por força dessa atividade de retaguarda. Mesmo aquelas que, editadas, se vierem a ser impugnadas, o resultado é uma decisão do Poder Judiciário dando segurança jurídica. Isso é diálogo entre os poderes, isso é democracia, isso nós temos no nosso país, isso a AGU ajuda a promover na nossa vida prática. É esse tipo de advocacia pública que aprendi com os meus antecessores, 3 deles aqui presentes. José Antônio Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal, com quem tive a satisfação gratíssima de trabalhar. Gilmar Ferreira Mendes, com quem também tive a gratíssima satisfação de trabalhar, e foi ele que me importou do Rio Grande do Sul em janeiro de 2000. E André Luiz de Almeida Mendonça, novo ministro do Estado da Justiça e Segurança Pública. Minha fala é breve, porque há muito trabalho pela frente. Ademais, é trabalhando para o nosso país, para o bem comum, que agradecerei a confiança do excelentíssimo senhor Presidente da República. Assim, gostaria de toda sorte registrar alguns agradecimentos. Sobretudo, o meu especial agradecimento ao excelentíssimo senhor Presidente da República pela confiança, pela oportunidade. Muito obrigado, presidente Bolsonaro. Também muito agradeço a confiança e a acolhida que recebi, desde sempre, dos ministros de Estado da Economia, ministro Paulo Guedes, do advogado-geral da União, André Luiz de Almeida Mendonça, da Casa Civil, Braga Neto, da Secretaria de Governo, General Ramos, da Secretaria-Geral da Presidência da República, ministro Jorge. Muito obrigado. Agradeço muito a formação acadêmica que me proporcionou chegar até aqui, desde o Colégio Militar de Porto Alegre, e agradeço de maneira especial nas pessoas dos comandantes de força aqui presentes, Almirante Wilkes, da Marinha, Brigadeiro Bermudes, da Aeronáutica. Não está aqui o general Pujol, mas o ministro da Defesa, por gentileza, se me permite o atrevimento, transmita a sua excelência o meu agradecimento. E o brigadeiro Raul Botelho, chefe de Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas. Desde o Colégio Militar, mas passando também pela Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde me formei, até a Faculdade de Direito da USP, onde me pós-graduei, que, para minha alegria, a Faculdade de Direito da USP me acolhe no corpo docente do Largo de São Francisco desde 2008. E é uma honra compor o corpo docente daquela casa tão tradicional e que mora no meu coração também. A todos os meus professores agradeço de modo muito afetuoso na pessoa do professor emérito Manuel Gonçalves Ferreira Filho, que muito me ensinou direito constitucional. Também faço um agradecimento muito carinhoso e já muito saudoso ao meu lar funcional, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que me faz tão feliz desde quando eu era estagiário do grande procurador da Fazenda Nacional. Também meu professor, César Saldanha Souza Júnior. Por fim, o meu maior agradecimento aos meus pais, José Levi Melo do Amaral e Jussara Silva do Amaral, que não estão aqui presentes, mas certamente estão assistindo a partir de Porto Alegre, a minha esposa Ana Paula e os nossos filhos Lucas e Francisco, por tudo. E me permitam, ao finalizar, agradecendo muito a possibilidade de aqui estar, cumprimentar a todos, homenageando não só todos os presentes, mas de maneira especial todas as mulheres presentes, na pessoa de Sua Excelência, a Primeira-Dama, Dona Michele, aqui presente também para a nossa alegria. Muito obrigado, estou à disposição.
Neste momento, o presidente da República assina o termo que dá posse ao ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, André Luiz de Almeida Mendonça. E convidamos o ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, André Luiz de Almeida Mendonça, a assinar seu termo de posse. Ouviremos agora as palavras do ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, André Luiz de Almeida Mendonça. Excelentíssimo senhor presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, que chefia a nossa nação, excelentíssima senhora primeira-dama, dona Michele Bolsonaro, que chefia o nosso presidente da República, General Mourão, perdeu o posto. Excelentíssimo senhor vice-presidente, general Hamilton Mourão, excelentíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, excelentíssimo senhor ministro também do Supremo Tribunal Federal, ministro Gilmar Mendes, excelentíssimo senhor presidente do Superior Tribunal de Justiça, o nosso querido ministro Noronha, nosso ministro-chefe da Casa Civil, general Braga Neto, querido Levi, nosso advogado-geral da União, governador Ibanez e nosso secretário executivo do Ministério da Justiça. Eu queria saudá-los a todos e estender meu cumprimento aos demais ministros, ao ministro Jorge Oliveira, que tem sido um exemplo de integridade, de sobriedade, o senhor tem aberto mão de oportunidades para melhor servir o Brasil. Se tem alguém que tem ministrado justiça nessa esplanada, é o senhor. Tenho aprendido diariamente com Vossa Excelência, com a amizade, o caráter, a abnegação e altruísmo. Uma honra servir ao lado do senhor e ao lado do senhor presidente da República. Momento de saudação, agradecimentos, um momento difícil na história brasileira, onde vivemos uma crise de saúde, uma crise de Estado, uma crise ampla, que envolve não somente a saúde, mas todos os aspectos da vida humana, o emprego, a subsistência, a dignidade, o direito de ir e vir, os sonhos, os projetos, muitos deles nesse momento em xeque, e cabe a nós sermos líderes e, de modo muito especial, líderes servos, capazes de pôr o povo em primeiro lugar e nós sermos os últimos, e quando chegarmos em nossas casas, olharmos nos olhos dos nossos filhos e das nossas esposas, e diante de Deus que nos fez, não fizemos nada mais do que obrigação. Que amanhã eu corrija os meus erros de hoje e sirva com mais dignidade, inteireza e integridade.
Eu queria assumir alguns compromissos hoje com a nação brasileira, a partir da outorga e da confiança que me foi dada pelo presidente da República. Em primeiro lugar, compromisso com o Estado de Direito e os seus valores. A Constituição brasileira, no seu preâmbulo, institui como valores supremos a liberdade, a fraternidade, a igualdade, o bem-estar, o desenvolvimento, a segurança e, acima de tudo, a justiça. Daí a importância, Ministério da Justiça e da Segurança Pública. Esse compromisso, dentro dessa expectativa de valores, vem reforçado pela ética, pela integridade, por efetivamente ministrar a justiça e ser agente de segurança da nação brasileira. Na prática, com uma atuação técnica, imparcial e sempre disposta a prestar contas, não só ao chefe da nação, mas a todo o povo. Segundo compromisso, de combate restrito à criminalidade. Há mais de uma década tenho dedicado meus esforços na teoria e na prática, no combate à corrupção. Hoje, esse espectro se amplia. Presidente, Vossa Excelência tem sido há 30 anos um profeta no combate à criminalidade. E hoje, esse ministro da Justiça assume o compromisso de lutar pelos ideais de uma vida que o senhor tem combatido. Lutarei com todos os meus esforços no combate ao crime organizado, o que envolve não apenas a corrupção, mas tráfico de drogas, de armas, os crimes contra a vida, contra o patrimônio, os crimes de abuso sexual e os crimes cometidos contra a criança, o adolescente e a mulher. Vamos fazer operações conjuntas. Cobre de nós mais operações na Polícia Federal, Presidente da República. Terceiro compromisso, uma atuação integrada com estados e municípios. Temos um sistema único de segurança pública. E, nesse sentido, é preciso compreender que a criminalidade hoje, ela se constitui em rede. Não é mais um sistema hierarquizado onde havia um chefe e uma cadeia de comando, mas uma rede de inúmeras pessoas onde é mais complexo se retirar o agente ou os agentes que coordenam essa rede. E não se faz o combate a uma criminalidade em rede se o governo e o Estado, envolvendo não apenas União, estados e também municípios e até mesmo outros países, se organizam em rede. E isso envolve estratégia, gestão do conhecimento e gestão da informação, investimento em inteligência, em recursos humanos, em capacitação, em patrimônio, em equipamentos. E vamos lutar para que essa rede seja efetiva. E meu compromisso vai diante de uma saudação especial aos guardas municipais desse país, aos policiais militares desse país, aos policiais civis desse país, aos policiais rodoviários federais desse país, à Polícia Federal desse país, à Força Nacional de Segurança desse país, aos comandos militares desse país, ao Estado da Força Maior desse país e ao chefe supremo da Força Maior, que é o senhor Presidente da República. Vamos trabalhar com diálogo,
com seriedade, com integridade, com comunicação, com interação, onde nenhum de nós é mais importante que o outro, mas o grande ator desse país é o povo, que se acostumou com um estado de insegurança e não sabe o que é viver, gerações brasileiras não sabem o que é viver um estado de segurança pública. Nós precisamos instaurar nesse país um verdadeiro Estado de Direito, materialmente concebido com segurança pública efetiva. Isso passa pela valorização dos nossos policiais, a integração das forças de segurança e por um comando único e uma história de vida relativa à segurança pública, senhor presidente. E o povo brasileiro o elegeu para isso. E eu serei um fiel missionário dessa mensagem. A esses verdadeiros heróis, vamos buscar dar toda a retaguarda jurídica e valorização. Os senhores estão assistindo heróis na área médica. Dia a dia, filhos e esposas, maridos, veem seus cônjuges ou pais saírem para dar segurança pública, na incerteza se eles voltam com vida. Isso não é digno. Essas pessoas têm que ser valorizadas. Temos que reconhecer o valor dos agentes de segurança. E vamos trabalhar para esse fortalecimento, dando princípios, e aqui não só a Polícia Federal, de autonomia, independência técnica, responsabilidade, prestação de contas, integridade, transparência e controle. Princípios que movem uma boa governança pública. Quarto e último compromisso, com a justiça e a segurança da população. Justiça, dentro dela está a imparcialidade, a atuação com base em critérios técnicos, um verdadeiro equilíbrio entre busca da eficiência e respeito aos direitos e garantias individuais. Os fins não justificam os meios. Envolve a busca e o olhar para o pobre, para o rico, para o negro, para o branco, para o jovem, para o idoso. Homens e mulheres, a todos, sem distinção. E a segurança da viúva, do órfão, do caminhoneiro que pega as estradas, do policial que sai para trabalhar, da criança que sai para estudar, de todo trabalhador e cidadão de bem desse país, que são a sua imensa maioria. Senhor Presidente da República, meus agradecimentos finais. Senhores ministros, contem comigo, eu preciso dos senhores. Membros do parlamento, os senhores são os legisladores desse país. A força da lei parte dos senhores. Senhores comandantes das forças, o Ministério da Justiça está à disposição dos senhores. Senhor Ministro da Defesa, o admiro e trabalharemos juntos. Meus filhos e minha esposa, quero continuar tendo a dignidade de chegar em casa, olhar nos olhos, com a consciência tranquila, de que, ainda que tenha sido insuficiente, dei o meu melhor para servir esse país. Obrigado, minha esposa, por cada joelho dobrado, por cada oração, por cada carinho, por cada momento de vida. Meus filhos, se espelhem nos melhores, sejam diferenciados para também servir esse país. A Deus, o meu Senhor e Criador, que Ele não me deixe falhar na missão.
no dia a dia da minha caminhada. Muito obrigado. Senhoras e senhores, com a palavra, o presidente da República, Jair Bolsonaro.